Olá! Está na hora de ficar bem informado em Libras. Quer saber mais sobre o nosso programa e ficar por dentro do universo da acessibilidade? Entra lá no facebook.com/Visual TV Brasil. Direto do Rio de Janeiro, Visual começa agora. Os veículos elétricos são o que há de mais moderno hoje, porque não emitem poluentes e não fazem ruído. No Brasil, engenheiros já desenvolveram modelos de corrida com essa tecnologia, mas os que circulam no país são todos importados e caros. É o que você vai ver na segunda reportagem da série Carros Elétricos, o futuro sobre rodas. Um carro movido a energia elétrica. Para recarregar a bateria, que fica lacrada no assoalho do veículo, é só colocar na tomada, de 110 ou 220 volts. A recarga leva algumas horas. As pessoas têm essa percepção de que vão ter que abastecer o carro, sendo que no carro elétrico essa interação ela muda, ela é muito mais semelhante à interação que você tem com o smartphone. Hoje as pessoas estão acostumadas a carregar o seu celular somente à noite. Com o carro elétrico acontece de forma semelhante. O problema é o preço. Este modelo custa R$160 mil. A bateria leva 9 horas para carregar e o carro tem autonomia para rodar até 160 km. Com menos aço, boa parte do carro é feita com material reciclado. No capô, em vez de motor, mais um porta-malas. E a manutenção é muito mais barata. Por quê? Porque o motor elétrico ele tem muito menos peças móveis e ele não precisa da refrigeração que o motor a combustão precisa. Eles são mais silenciosos, mais econômicos e não poluem. E podem ser também luxuosos. Este aqui é um dos mais sofisticados da categoria e custa R$980 mil. O modelo da norte-americana Tesla surpreende. O painel eletrônico regula o ar-condicionado, a suspensão das rodas e até o funcionamento do veículo. O carro tem autonomia para rodar até 580 km. Em tomadas de 220 volts, leva 7 horas para recarregar a bateria e gasta menos de R$30 em energia. Tem duas questões, né? Você paga agora, mas você tem uma economia lá na frente. Porque ele é um carro que a bateria dele é uma bateria cara, né? Porém, você não tem motor. Então, você não tem várias outras manutenções que você precisa fazer como um carro normal. Nesse carro, você só gasta com fluido de freio e pastilha. Amortecedor você vai trocar depois de 100 mil quilômetros. Todos os modelos elétricos que rodam no Brasil são importados. A frota hoje é de quase 4 mil veículos, que inclui também os híbridos, elétricos e a gasolina. Hoje, em qualquer lugar do mundo, você tem incentivos para você comprar um carro, né? Tira imposto, tem um dinheirinho para botar a infraestrutura de recarga. No Brasil ainda não tem política pública específica para isso, aliás, não tem nenhuma infraestrutura para fazer recarga. Carro elétrico pode ser também carro de corrida. Este aqui, que hoje está em manutenção, já participou de várias competições. Ele atinge uma velocidade de até 120 km por hora. O modelo foi criado por alunos da Faculdade de Engenharia Industrial de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. É totalmente elétrico. O projeto de 2012 ganhou prêmios e a cada ano ele é aperfeiçoado. Essas baterias são diferentes das convencionais, né? A gente tem que fazer uma carga grande aí, de 12 horas. E após essa carga ele está pronto para andar e durante um tempo a gente tem que dar umas cargas menores, até descarregar completamente. Apesar do empenho, o carro elétrico está longe de virar uma realidade no Brasil. Faz uma pesquisa rápida no Google, digita veículo elétrico Europa, você vê crescimentos bastante significativos de um ano para outro na venda de veículos elétricos, a mudança de mentalidade daquelas pessoas do velho continente na compra de um veículo elétrico em detrimento a um veículo a combustão, a sinalização de grandes montadoras de que vão extinguir a produção de veículos a combustão e vão passar a utilizar veículos elétricos. No Brasil, ainda as coisas estão se discutindo da maneira como vai ser feita a recarga. Eu acho que ainda está muito longe da gente chegar e dizer que isso vai ser difundido e amplamente utilizado.
Veja agora as notícias do mundo. A semana começou com um atentado terrorista em Burkina Faso, na África. Pelo menos 20 pessoas foram mortas. 2 homens armados em uma moto abriram fogo contra um grupo que estava sentado do lado de fora de um restaurante, muito frequentado por turistas estrangeiros. Além dos mortos, 10 pessoas ficaram feridas. Os atiradores foram mortos pela polícia. No Vaticano, o Papa Francisco criticou um hábito de muitas pessoas em todo o mundo, a consulta ao horóscopo e cartomantes. O pontífice disse que os fiéis que não se apegam à palavra do Senhor não têm a fé tão forte. Segundo Francisco, quando isso acontece, as pessoas começam a chegar ao fundo do poço. O Papa disse ainda que apenas a fé dá a segurança da presença de Jesus, que impulsiona os cristãos a superar as tempestades existenciais. Nos Estados Unidos, 40 anos depois da morte de Elvis Presley, o rei do rock continua mobilizando os fãs. Esta semana, eles fizeram uma vigília do lado de fora da casa onde morou o cantor. A filha dele, Liza Marie, também participou da homenagem. Elvis morreu no dia 16 de agosto de 1977 de um ataque cardíaco. A mansão do artista está aberta ao público desde 1982 e já foi visitada por cerca de 20 milhões de pessoas de todo o mundo. O segundo turno do Campeonato Brasileiro já começou e, a menos que haja mudanças muito grandes nas próximas rodadas, apenas 2 times brigam pelo título. O Corinthians, líder absoluto, e o Grêmio, que está 8 pontos atrás com um jogo a mais, mas ainda pode sonhar. Para os demais, a ambição é a de conquistar uma vaga na Taça Libertadores do ano que vem, ou ainda lutar contra o rebaixamento. E isso é muito pouco para um torneio que reúne os 20 principais times do Brasil. Faltando 4 meses para o fim da temporada, a atenção do torcedor vai se voltar para outras competições. E, de novo, podemos perguntar: o que é melhor? Um campeonato de pontos corridos como o brasileiro ou de jogos eliminatórios como Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana? O fato é que dos 20 times da primeira divisão, menos da metade ainda pode sonhar com um título esse ano. Talvez isso explique por que os torneios europeus estejam atraindo cada vez mais o torcedor brasileiro. Dor de cabeça. Dor de barriga. Febre, dor nas costas, vômito, soro, exame de sangue. Agora vamos ver alguns destes sinais em frases que falem sobre o assunto saúde. Ontem meu irmão passou mal. Ele não estava se sentindo bem. Os sintomas dele eram febre, ele vomitou e teve dor de cabeça. Meu pai levou o meu irmão para o hospital. Ele ficou no soro. Depois disso, meu irmão melhorou e já está se sentindo bem. Estreou essa semana no Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio de Janeiro, o festival Assim Vivemos, considerado um dos mais importantes eventos de inclusão cultural do país. Realizado a cada 2 anos, a mostra deve receber 10 mil pessoas até o dia 28 de agosto. Questões que envolvem o universo das pessoas com deficiência, retratadas com humor, drama, romance e muita sensibilidade. E o danado do afamado Zé Calima, tudo chora numa prima e tudo quer te traquejar. Essa é a 8ª edição do Assim Vivemos, Festival Internacional de Filmes sobre Deficiência, principal evento do país sobre a inclusão.
A mostra acontece até o dia 28 no Centro Cultural Banco do Brasil do Rio de Janeiro e depois segue para Brasília e São Paulo. São apresentados 32 filmes de 20 países e programação de debate sobre o tema, com interpretação em Libras. Todas as sessões oferecem audiodescrição, catálogos em braille e legendas. A mostra começou em 2003 e, desde então, tem contribuído para aumentar a produção cinematográfica voltada para as pessoas com deficiência. Tinha uma certa distância ainda da narrativa que o diretor colocava no filme para aquela pessoa retratada. Hoje não, hoje a gente encontra muitos filmes interessantíssimos que conseguem realmente mostrar a pessoa com deficiência como protagonista da sua história. O festival faz parte de uma série de estratégias do Centro Cultural Banco do Brasil para promover a inclusão. É importante a gente entender que são cidadãos e eles podem ocupar esse espaço como cidadãos, como pessoas que têm direito a esse espaço. Sara acompanha o Assim Vivemos desde 2005 e é uma das fãs do evento. Esse ano, ela estreia como jurada da disputa. Eu vou avaliar a sensibilidade, da direção, por exemplo, a sensibilidade das ideias, eu vou avaliar todo esse conteúdo. A programação completa do festival está disponível no site assimvivemos.com.br. A entrada é de graça. E o visual fica por aqui. E você já sabe, para falar com a gente é só mandar uma mensagem pelo WhatsApp. Anota o nosso número, 021 974 522 300. Tchau, muito obrigada pela companhia.